Estamos iniciando mais um programa de Direito em Foco pela Docno TV. Programa esse que tem o objetivo de aproximar o curso de Direito das Faculdades Integrais de Caratinga da sociedade e, por consequência, o direito da sociedade. Hoje, como convidado, teremos o professor Humberto Luiz Salustiano Costa Júnior, advogado também na nossa comarca e que recentemente terminou o seu mestrado em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC-Rio, trabalhando o tema Liberdade Religiosa no Brasil. Professor Humberto, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Com certeza esse tema irá aguçar aí algumas críticas a respeito desse assunto que é tão complexo e de difícil trato. Obrigado, Oscar. Obrigado, telespectadores. É um prazer estar aqui na Docno TV, agora de casa nova, sempre tentando melhorar a qualidade para as pessoas, para a comunidade em geral. É um prazer estar aqui de novo. Isso aí, professor Humberto. Professor Humberto, o tema, de alguma forma a gente escolheu para esse dia, tinha que ter você aqui como um dos debatedores, porque é um tema que você se debruçou aí durante 2 anos aí no mestrado, tentando enxergar qual seria o tratamento mais adequado para essa questão que é importante, que é a liberdade de expressão. E dentre as liberdades públicas que nós temos, ligadas à questão da expressão, a gente tem a liberdade de manifestação do pensamento e a liberdade de crença. E a liberdade religiosa é uma das formas de se exercitar essa escolha a um credo. Como é que funciona isso? Explica para nós um pouquinho esse caminho que você percorreu até aqui. O meu mestrado ele foi concluído com a dissertação sobre a liberdade religiosa no Brasil, tema que eu escolhi exatamente dado aos inúmeros conflitos sociais existentes com base nas questões religiosas. A liberdade de religião, Oscar, é a liberdade de você escolher uma crença ou uma não crença, ou também não crer. Você tem a liberdade, é uma liberdade positiva ou negativa. Positiva no sentido de você poder escolher uma crença ou também de não crer em nenhum Deus e poder se manifestar dessa forma, crendo ou não crendo. Porque a liberdade religiosa é uma liberdade que se exerce externamente. Porque se fosse uma liberdade interna, apenas de crença, de crer, que é algo interno, você não precisaria de uma tutela, de uma proteção constitucional para isso. Estaria dentro da sua esfera pessoal de existência e não na esfera comunitária de existência. Então, o grande objeto de proteção da liberdade religiosa é exatamente a possibilidade de você se expressar, a possibilidade de você manifestar no ambiente público acerca da sua crença ou não crença em um Deus, seja essa crença institucionalizada ou não, porque muitas pessoas também confundem Deus com religião, com igreja, E o Spinoza, o Baruch Spinoza, o grande filósofo, ele definiu pela igreja, excomungado. Ele definiu isso muito bem, Ele diz: Deus é uma coisa, religião é outra, igreja é outra e Estado é outra, Deus não depende de religião para existir, a religião não depende de igreja para existir e a igreja não depende do Estado para existir. Da mesma forma que o Estado não depende da igreja para existir, a igreja não depende da religião para existir e a religião também não depende de Deus para existir. Enfim, são 4 conceitos distintos que podem ou não, dependendo do arranjo social, se intercalarem, se encontrarem e um justificar o outro. Mas essa justificação não é uma justificação necessária, é uma justificação que vai acontecer de acordo com o arranjo social que se verificar. A Constituição ela prevê expressamente a questão ligada à expressão, à manifestação do pensamento, à liberdade de crença. Está ali no artigo 5º, os direitos fundamentais, os direitos negativos, o Estado, em tese, não pode intervir, mas a gente verifica que o grande problema é justamente esse que você, de alguma forma, pontuou. É como externar, se pode externar. Eu já li um autor dizendo o seguinte, que vai chegar um dia que para a gente poder professar algum tipo de religião, a gente vai ter que estar num ambiente muito íntimo. É esse o caminho realmente que a gente está alcançando no contexto de hoje? Dada a intolerância dessa modernidade líquida que o Zygmunt Bauman coloca para a gente, tudo é muito modificado muito constantemente, e com isso a gente cria um individualismo muito grande, eu acredito que a humanidade esteja caminhando para tempos mais escuros, mais complexos do que o de hoje. Você veja, por exemplo, essas questões aí envolvendo os refugiados da Síria, do norte da África, do Oriente Médio para a Europa.
3 municípios franceses decretaram essa semana, na verdade eu vi essa notícia hoje, decretaram essa semana que só receberão refugiados de matriz cristã. Então, se houver refugiados de outras religiões, eles não aceitarão, ou seja, eles estão criando uma barreira religiosa para aceitar seres humanos fugidos de guerra, né? Fugidos de uma barbárie humana, de uma catástrofe humana que está acontecendo naquela região. Ou seja, estão catalogando na catástrofe, né, pessoas a partir do credo religioso que professam. Né? É algo extremamente segregador, né? E a religião em si, né, ela já é segregadora. Né? A religião existe desde sempre para separar uns dos outros. Né? Mas estamos, dada essa intolerância que a cada vez cresce mais no mundo moderno, no mundo contemporâneo, sem sombra de dúvidas, nós teremos aí tempos mais sombrios no futuro. A tendência é essa, se o ser humano, obviamente, não se chamar à ordem, né, não se centrar efetivamente na sua humanidade, nós vamos acabar com isso mesmo. O ser humano está cada vez menos humano, muito menos humano, mais individualista, mais centrado em si mesmo, não consegue se enxergar no outro, não consegue compreender o outro a partir dele, o outro, né? Quer de toda forma transformar o outro numa projeção de si mesmo, sem levar em consideração que ele só é porque o outro é. É nas diferenças que as identidades se formam. E nós estamos vivendo uma sociedade doente com relação a isso. Nós não conseguimos mais nos ver no outro, não compreender o outro a partir dele. Queremos impor a todo momento e a qualquer custo as nossas convicções também religiosas nas outras pessoas, forçar com que as outras pessoas sejam aquilo que nós somos, aquilo que nós acreditamos, e fatalmente a tendência para a sobrevida em sociedade é que um dia, se isso continuar numa crescente intolerável, que o Estado intervenha e proíba qualquer tipo de manifestação religiosa no espaço público. Espero que esses dias sombrios, que eu acredito que se não tivermos uma mudança de postura chegar, que esses dias cheguem bem distante. Mas do jeito que as coisas andam, né, o exemplo clássico tivemos essa semana desses 3 municípios franceses impedindo que outras pessoas cheguem até eles que não sejam cristãs. Né? É algo extremamente nocivo e um contrassenso, né, um paradoxo. Porque os cristãos da Europa e do mundo inteiro criticam o que o Estado Islâmico está fazendo com os cristãos lá. E, na verdade, os cristãos da Europa estão fazendo exatamente a mesma coisa com as pessoas de outra matriz religiosa. Quer dizer, é um paradoxo, na minha concepção, inexplicável. Como é que você condena alguém que retira a vida de outrem em razão de ser cristão e você, cristão, também, de alguma forma, segrega ao ponto de levar essa pessoa à morte por não recebê-la no refúgio de guerra? É algo que a humanidade precisa parar um pouco e refletir sobre a sua própria existência enquanto humanidade. Foi importante você tocar nessa questão, né, do afastamento da igreja, porque aí nos remete àqueles conceitos ligados à laicidade e laicismo. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu vou te pedir licença para a gente fazer um breve intervalo. O programa Direito em Foco volta já.